Olá, gente, boa noite. Shabbat Shalom, os irmãos. Mais uma vez aqui reunidos no estudo de Menorá e os dons do Espírito Santo. Eu acho que depois de passar 7 dias, que você não esqueceu da aula anterior, não, né? Na nossa aula anterior, nós falamos da capacidade da sabedoria, passamos por entendimento, citamos conselho, que nós vamos entrar agora, mas antes de qualquer coisa, sempre aquele impulso que você nos ajuda a fazer. Nós, a cada dia que estamos aqui, pedimos a você primeiro para deixar o joinha, o like, se inscrever no nosso canal para poder receber o material que você está vendo aí. Se é bom, é útil, repasse para outra pessoa, muito agradeço. Os irmãos que estão entrando aí no nosso chat, seja bem-vindo. Shabbat Shalom, Deus abençoe. Vamos lá? Você que já está aí conosco, tem ainda tempo ainda de compartilhar, compartilha o link aí. Vamos alcançar mais gente. Lembra o que eu tenho dito. É o nosso folheto digital, certo? Bom, feito essas observâncias, vamos entrar hoje em uma característica que citamos na aula passada. Não sei se você foi buscar mais informação e entendimento, mas fato é de que nós falamos do Espírito do Senhor, nunca esquecer a compaixão, o amor, a misericórdia, é a atuação do Eterno. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Falamos da sabedoria, a capacidade de criar, de dar a condição do que é justo, injusto, certo e errado. Falamos do espírito de entendimento, a capacidade que repousa sobre os mestres, de explicar aquilo que o Eterno nos fala, quer por parábolas, por enigmas, quer por doutrina. Mas agora estamos no espírito de conselho. Eu convido você para abrir comigo Ezequiel. Ezequiel capítulo 33, vem uma palavra ali redonda para nos mostrar, de fato, qual é essa característica, essa manifestação do espírito de conselho. Muito comum, nós não temos tempo para falar em detalhes, mas no passado os reis, né, na sua corte, eles colocavam à sua volta conselheiros. O que o conselheiro faz? Ele coloca um conselho, uma ideia, um projeto para aquela pessoa apreciar, ouvir. Então, diferente da sabedoria que cria e dá a capacidade de discernir o que é justo e injusto, e o entendimento explica, o conselho é o ato e a capacidade provindo dos céus de aconselhar, colocar à disposição aquilo que vem do coração de Deus para o homem, para a mulher, para a família, para o rei, para o presidente. O conselheiro, ele não impõe, ele expõe aquilo que o Eterno deseja para que aquele que está ao alcance da sua voz ouça ou não, visto que Deus deu a cada um livre-arbítrio. Vamos ler Ezequiel capítulo 33, a partir do verso 1, diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo, verso 2, Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e constituir por selo atalaia, anunciador. 2, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. 4, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada, e abater o seu sangue, será sobre sua cabeça. 5. Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado, salvará sua vida. 6. Mas, se o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso, lhe dará conselho da minha parte. 8. Se eu disser ao perverso, o perverso certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Verso 9, mas se falares ao perverso, para avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Até aí, eu acredito que já está de excelente qualidade e opção. Vamos entender o que o Senhor está tentando passar pelo profeta Ezequiel? Talvez a palavra atalaia não seja tão familiar a cada um de nós. Mas você percebeu que ele ligou a atalaia ao aquele que toca a trombeta, ou toca o chofar? Quando eu servi quase um ano no exército brasileiro,
eu aprendi que os toques do corneteiro, eles nos informam ideias, ele aconselha direções. Existe dentro do toque do corneteiro, dentro do exército, o toque para direita, vão ver, esquerda, vão ver, apresentar armas, ombro, armas, descansar, tudo à base de tocar o instrumento, no caso do exército, a corneta. Mas aqui o Senhor comparou o atalaia, aquele que fala, aquele que dá aviso, aquele que aconselha, como alguém que tem que ser responsável em avisar aquele que anda em pecado de que se continuar andando no pecado e não se converter, vai acontecer algo ruim, desagradável. Todavia, se ele fizer o papel de conselheiro, avisar, orientar, e aquele que ouviu não quiser ouvir, nenhum problema. O atalaia fez seu papel, ele tocou, mas a pessoa não quis ouvir. Então, como podemos tirar dessa leitura proveito para entender a capacidade do Espírito Santo em iluminar? O conselheiro é aquele que apresenta ao próximo, ao outro ou aos próximos, diversas pessoas, orientações. Ele não tem que, na orientação que ele dá, explicar aquilo pelo qual ele orientou. Ele tem que apenas ter a capacidade de compreender a vontade de Deus e repassar o conselho que vem do coração de Deus. Se diz no ditado popular que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. O conselho do qual estamos tentando dizer a você que é a capacidade que o Espírito Santo coloca sobre alguém é justamente a condição de ser movido pelo Espírito de Yahvé para levar exatamente ao ouvinte da sua voz aquilo que Deus tem preparado, direcionado e orientado para aquele fim. Geralmente o espírito de conselho, como nós verificamos um pouquinho na aula anterior, ele está muito ligado ao evangelista, aquele que prega o evangelho de forma simples, o beabá. Era como dizia João que batizava, arrependei-vos, arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Ele não diz por que o reino está próximo, quando virá, ele só diz, arrependa-se. E ele começa a pontuar o que é preciso deixar de lado para demonstrar fiel arrependimento. Isso que está sendo dito em Ezequiel é tão sério que o apóstolo Paulo, quando ele esteve com os presbíteros em Éfeso, uma localidade da Ásia Menor, aonde ele ali pregando o evangelho se formou uma igreja, ele fala disso que nós lemos em Ezequiel, com zelo e com preocupação. Ele demonstra que tem clara consciência sobre o aspecto do aconselhador, aquele que faz o papel de levar a direção, o atalaia, o tocador de chofar, aquele que ao tocar anuncia algo ou alguma coisa, para que aquele que ouve possa fazer algo que seja agradável. Em Atos dos Apóstolos, por favor, você vai lá comigo agora, no capítulo de número 20, Atos capítulo de número 20. Eu quero que você perceba como que essa qualidade, essa iluminação, essa capacidade do qual o Espírito Santo permite alguns de nós, batizados por ele, fluir, é uma capacidade extremamente importante e que ela deve ser feita por todo cidadão do reino dos céus, ok? Olha o que diz Atos capítulo 20, verso 17. Eu vou ler todo o contexto para você entender. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Mandou chamar os presbíteros, ok? Os líderes da igreja. 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhe, vós bem sabeis, escuta bem agora, Paulo dizendo aos presbíteros, vocês bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. 19. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. 20. Jamais deixando de vos anunciar de tocar, de ser atalaia, coisa alguma proveitosa, de vos ensinar, aí já é mestre, espírito de entendimento, publicamente, e também de casa em casa. 21. Testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. 22. E agora, constrangido no meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. 23. Senão que o Espírito Santo, espírito de conhecimento, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeia e tribulação. Só o Espírito de conhecimento pode revelar o futuro de Paulo, e ele fala que o Espírito Santo fez para com ele. O quê?
que ele vai passar de cidade em cidade, passando por aperto, cadeias e tribulações, como de fato ocorreu. 24. Porém, escuta bem, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Agora preste atenção no verso 26 agora. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Por que você está limpo, Paulo, do sangue de todos? O que você quis se referir a isso? Porque jamais deixei de vos anunciar todo conselho, desígnio, projeto de Deus. Então, peraí, estou livre do sangue de todos? Ele está se referindo ao que lemos lá em Ezequiel. O Senhor declarou para Ezequiel que Ezequiel podia ser sacerdote de ofício, mas que ele era um atalaia e que ele ouviria da parte de Deus uma direção e Ezequiel teria que falar para as pessoas daquilo que Deus o incumbiu de responsabilidade. E de fato ocorreu. Ezequiel falou ao povo de Israel, aos anciões, de muitas formas e maneiras. Ele utilizou, por exemplo, atos proféticos, que eu chamo de ato sacerdotal. Ele, por exemplo, raspou a barba, raspou os pelos da cabeça, os pelos da perna, sovaco, pegou uma parte, soprou, outra parte ele queimou, outra parte ele amarrou na estola. Ele recebeu uma orientação e cavou um buraco na parede da sua casa. Esses atos do qual Ezequiel fazia tinha um apontamento para o que ocorreria no futuro. Atos sacerdotais que demonstram as intenções do coração de Deus se não houvesse arrependimento. Mas, ao mesmo tempo, todo aquele que via ele passar, fazendo um buraco na parede, saindo com roupa de viagem, ele estava aconselhando ao povo e dando o entendimento dos desígnios do coração do Eterno. Então, quando alguém se move pelo Espírito e a iluminação do Espírito de conselho, ele é um autêntico conselheiro. Repito, muitas das vezes, reis como Davi, reis como Salomão e outros não muito conhecidos como Roboão, buscaram conselhos. Alguns conselhos foram atendidos, outros conselhos foram desprezados. Por isso é importante que nós entendamos que o espírito de conselho aconselha. O espírito do conselho, ele é como um atalaia que aponta um caminho e uma direção. Aquele que ouve o conselho que vem do coração de Deus pela exposição da sua palavra, por aquele que manuseia a palavra, lhe aconselhando, será bem-aventurado. Aquele que, por sua vez, ouve o conselho, não dá por avisado, fecha os ouvidos e não quer ouvir o som da trombeta, nem do chofar e nem da voz daquele que o aconselha, aquele que o fez está livre do sangue, porque afinal de contas ele fez o papel dele, aconselhou e alguém não quis ouvir. Então é importante que nós entendamos que o Espírito de Conselho é uma capacidade sobrenatural do Espírito Santo que repousa e está em alguém que, movido pelo poder de Deus, vai de encontro ao perdido. Tá dando para entender? Vai avisá-lo, vai trazer o que Deus tem em mente para aquele propósito. Ok? Bom, agora vamos entender uma outra situação. Nós separei um texto de alguém que aconselhou um rei e o rei não quis ouvir. Está lá em 1 de Crônicas, capítulo 21. É uma história que envolve o rei Davi e o seu capitão do exército, Joabe. No capítulo anterior, só para que você entenda, eu falei 1 de Crônicas 21, a gente vai ler, mas no capítulo 20, o rei Davi estava em guerra, em conflito, e ele comete uma falha espiritualmente falando. Em 1 de Crônicas, capítulo 20, diz assim: decorrido um ano, 1 de Crônicas 20, estou lendo um pouquinho antes da 21 para você entender. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, veio e sitiou a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. 2. Tirou Davi a coroa da cabeça de quem? Do seu rei. Verificou que tinha um peso de um talento de ouro, e havia nela pedras preciosas. Foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Então, peraí, Joabe tem um conflito contra os filhos de Amon, derrota eles. Davi vai lá e pega a coroa do rei derrotado e coloca na cabeça dele. O que aconteceu? Capítulo 21, verso 1. Ao colocar a coroa de um rei estrangeiro, pagão, a cabeça de Davi vai ser influenciada pelos espíritos que o rei adorava. No capítulo 21, verso 1 diz assim: então Satanás se levantou contra Israel,
Veja bem, Satanás se levantou contra Israel, mas atacou o rei de Israel. Como? E sitiou a Davi a levantar o censo, e incitou a Davi, melhor dizendo, a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então, peraí, vamos entender a história. Davi coloca a coroa de um rei pagão e sofre a influência de Satanás, impondo na mente de Davi, dizendo: faz a contagem do povo, mostra que sob seu governo o povo cresceu, que você é o cara, Davi. Vamos lá, mostra que você é demais, que sob seu poder o povo cresceu em número. E aí Joabe, percebendo a gafe essa, insufrada por Satanás, que conseguiu o direito por causa da coroa, Joabe tenta aconselhar o rei. Presta bem atenção. O que é um aconselhamento? 3. Então disse Joabe, verso 3: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Como é que é? Trazer culpa sobre Israel? Verso 4. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel, então voltou para Jerusalém. Então, peraí. O que aconteceu nesse fato? O rei coloca uma coroa, sofre a influência de Satanás, manda sair o comandante do exército junto com os outros responsáveis a contar o povo todo para saber o número. E Joabe, percebendo essa falha, diz: meu rei, que multiplique o Senhor 100 vezes mais o povo, mas não cometa esse pecado contra a si mesmo em Israel. Eu pergunto, o conselho de Joabe foi atendido? Não. Prevaleceu a vontade do rei. E Joabe acatou e foi fazer o que o rei mandou. Mesmo Joabe entendendo que não era o correto. Entendeu? Um conselho dado e não ouvido. O resultado está no decorrer do capítulo. O povo já vai sofrer morte e destruição. Porque o rei não ouviu o conselho. Nesse caso, Joabe, o conselho de Joabe era bom. Deu para entender o que é um conselho? Um conselho não se entra na política de se explicar ou fazer uma parábola, um ato poderoso de enigma. Não, o conselho é uma palavra direta. É faça, não faça, execute, não execute, obedeça, não obedeça. São palavras diretas. Nós não podemos nos furtar de aconselhar os desígnios do Criador. Amém? Bom, feito essa observância, eu queria ir com você agora abrir ali o slide, que a gente sempre utiliza para facilitar a sua compreensão daquilo que estamos trabalhando, certo? Speed Conselho, voltando um pouquinho àquilo que iniciamos na aula anterior. Diz assim: esta é a quarta característica manifesta na menorá. O Speed Conselho é o ato de expor de forma mansa e disciplinar os oráculos de Deus, sempre na expectativa de que o Senhor conceda à pessoa que ouve a determinação de seguir o conselho dado mediante a exposição da Santa Escritura. Salmo 33, 11, eu quero ler com você, Salmo 33, 11, vamos lá. Salmos de número 33, verso 11. O que diz para nós aí? Diz assim: o conselho do Senhor dura para sempre, seus desígnios, seus projetos, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então presta atenção, o conselho que alguém lhe der, seja ele pastor, presbítero, evangelista, tem que estar pautado aqui na Santa Escritura, porque o conselho do Senhor é eterno, dura para sempre. Amém? Nós podemos ouvir conselhos da mãe, do pai, da avó, do amigo, do parente, a gente respeitamos, como o de Joabe. Podemos ouvir ou não, agora os conselhos de Deus precisam ser atendidos. Bom, esse é o texto de Salmos. Tem outro ali que separamos, Jeremias 32, 19. Jeremias 32, 19. Vamos lá. Jeremias 32, 19. Que nos diz o seguinte: grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Ou seja, mais uma vez o texto exalta
engrandece a capacidade do Eterno, pelo seu Espírito, de aconselhar caminhos perfeitos. Eu vou citar aqui mentalmente para que você entenda os conselhos de Deus, inclusive dele pode ser ouvido ou não. Lembra da história de Jonas? O Senhor aconselhou Jonas ir para onde? Pregar o evangelho, tocar a trombeta e ser atalaia. Nínive, não é? Eu pergunto, de pronto Jonas ouviu o conselho de Deus? Não. Ele tomou caminho para algo oposto, a fim de fugir da presença do Senhor. Lembra o que aconteceu? Nada começou a dar certo com Jonas. Ele foi para uma embarcação, a embarcação foi para o alto mar, houve uma tempestade, uma angústia muito grande, até que os marujos lançam ele ao mar, ele é engolido por um grande peixe, no meio da aflição da angústia, resolve mudar de ideia e aceitar o conselho de ir para Nínive. Então percebe, a história do livro de Jonas mostra que Deus é conselheiro, orientador e direcionador, mas muitas vezes os homens teimam em não fazer aquilo que Deus aconselhou e vão pagar pelas escolhas erradas que fizeram. Ok? Apenas uma citação. Vamos voltar para o slide para que você possa entender o espírito de conselho. Bom, na verdade, muitos são os conselhos que aparecem em nosso dia a dia, mas o verdadeiro conselho não vem do parente, do vizinho, do amigo, mas chegado, ou do que temos mais confiança. A palavra do Senhor diz que devemos apenas buscar seu conselho. E mais uma citação bíblica, né? Aí está Isaías 30, verso 1. Eu estou lendo porque é importante ter a Bíblia como referência. Diz assim Isaías 30, verso 1. Ai dos filhos rebeldes do Senhor, que executam planos, não procede de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Traduzindo, ai dos filhos rebeldes do Senhor, que executam conselhos que não procedem de mim. Planos, conselho. Vamos ver isso mais à frente, quando olharmos a etimologia da palavra a partir do hebraico. Bom, o espírito de conselho é aquele que nos capacita para termos em nós a chama do evangelismo, do atalaia, do anunciar, de se preocupar com a alma perdida, bater no ombro e dizer, não é esse caminho não, vão por aqui, se arrepende, larga a prática pecaminosa, Deus lhe amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, aceita o sangue dele que te purifica. Isso é um conselheiro, isso é um evangelista, ou seja, de anunciar, direcionar para as boas novas de Cristo Jesus, trazendo desta forma todo o conselho da parte do Deus vivo ao homem, a fim de que o mesmo não pereça em caminhos de morte e destruição. Ficou claro qual é a dimensão e a capacidade que esse Espírito gera? Para você entender melhor, imagina, por exemplo, que você até então não tinha Jesus como seu único suficiente Salvador, mas você, por alguém que se importou com você, seja lhe entregando um folheto, seja lhe indicando o link desse canal da IAS, seja por um louvor que alguém gravou e cantou, você se converteu e aceitou o Senhor como único suficiente Salvador. Amém? Mas vamos imaginar que você aceitou e você vive uma vida comum do lar. Você aceitou Jesus, vive a sua vida de forma normal, vai à igreja quando dá, no horário que você quer, da forma que você acha mais conveniente a você próprio, e assim a sua vida pelo espaço de 5, 6 anos. Aí eu faço uma pergunta. Será que vivendo desse jeito, eu posso dizer para você que você está cheio do Espírito Santo? Não, não está. Porque se você tivesse cheio do Espírito Santo, uma das coisas que o Espírito Santo colocaria rapidamente, de forma notória em você, é a preocupação, o zelo, o cuidado de levar o conselho da salvação que te alcançou a outro que precisa ouvir o mesmo conselho que te fez bem. Ou seja, uma chama no teu coração haveria de arder, para que através do espírito de conselho você batesse na porta de um, na porta do outro, dizendo assim, olha, Deus lhe amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e achareis descanso para as vossas almas. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Você se preocuparia com o doente, você se preocuparia com aquele que está perturbado, que não tem nenhum tipo de esperança. Você seria a esperança dele, porque a chama da iluminação do conselho fluiria através de você. Tá dando para entender? O espírito de conselho faz arder uma chama de iluminação que me leva de forma obrigatória, entre aspas, a se importar com a viúva, com o órfão, com o desamparado.
A chama do conselho é a chama daquele que está ardendo por tocar a trombeta, avisar aquele que tem salvação, avisar aquele que aquele é caminho de morte, que ele precisa mudar o seu aspecto de vida, as suas direções, suas escolhas, porque senão isso vai acabar mal. O espírito de conselho faz um homem, uma mulher se dedicar ao nível de morrer pela causa, a fim de salvar outros. História não falta na Bíblia a respeito desses assuntos. Porque quando, por exemplo, os apóstolos, começaram a pregar o evangelho do reino no livro de Atos e fazendo sinais e prodígios, as autoridades mandaram-los ficar quietos, para de falar, não fale mais sobre esse Jesus. E o que ardia neles era justamente essa iluminação. Quer ver? Vamos lá no livro de Atos, para que você possa entender a dimensão do atalaia, daquele que, movido pelo espírito de conselho, flui diante de qualquer circunstância. Olha aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 18. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falasse, não tocasse a trombeta, não aconselhasse, não anunciasse e nem ensinasse em nome de Jesus. 19. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. 20. Pois nós não podemos deixar de falar, não podemos deixar de ser atalaia, não podemos deixar de aconselhar, falar das coisas que vimos e ouvimos. 21. Depois, ameaçando-os ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. 22. Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operara essa cura milagrosa. 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. 24. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus, disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. 25. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? 26. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. 28. Para fazerem tudo o que era tua mão e o teu propósito predeterminaram. 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez tocavam, anunciavam, se tornaram atalaias, conselheiros, anunciavam a palavra de Deus. É disso que eu estou falando. Essa capacidade que arde como um canal da arte que flui para encontrar a alma perdida. Então eu te digo, se você porventura foste batizado, está esfriando, está abatido, renove o dom que há em ti. Renove o dom que há em ti. Renove dentro do teu coração a chama de se tornar atalaia. Você precisa anunciar o que Deus tem feito na tua vida para outros que estão morrendo sem conhecimento do quanto Deus é amoroso e poderoso. Você precisa anunciar rapidamente àqueles que querem ouvir ou não. Insta, corrija, seja oportuno, não pregue, anuncie, seja o atalaia que Deus estabeleceu você ser, seja o conselheiro que leve a palavra da verdade, o conselho que vem do coração de Deus, pregue o reino dos céus, sua palavra, para que homens e mulheres possam ter chance de saírem do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, do poder de Satanás para o poder do Deus vivo. Isso é algo que ilumina qualquer um. Amém? Deu para entender? Então compreenda o fato do que Deus tem estabelecido sob a tutela do Espírito de Conselho. Eu creio que você está me entendendo essa capacidade, o que ela gera em quem possui a manifestação da mesma. Pergunto, essa característica manifestou-se em Jesus? Jesus olhou uma multidão, lembra? Nós separamos o texto lá no Espírito do Senhor, mas pode muito bem ajustar o conselho. Diz a Escritura que Jesus viu a multidão que não tinha pastor, uma multidão de doentes, de enfermos. Ele gritou: a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que envie atalaia, pregadores, conselheiros.
porque muitos estão lá sem saber discernir a mão direita da esquerda. Inclusive, o Senhor foi isso para Jonas, porque Jonas foi com muita dificuldade em Nínive, e houve conversão ao rei, ao animal e a todo o povo de Nínive. E Jonas não gostou da conversão, porque ele tinha no coração que os ninivitas e os da Assíria fizeram ao seu povo. E o Senhor disse para Jonas no final do livro: Jonas, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que eu sinto assentado aqui no trono, vendo 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda, que não tem um conselho, não tem uma orientação vinda do meu coração para ter chance de mudar? Quando eu te mandei lá, olha o que aconteceu. Quando você falou a respeito de mim, da minha misericórdia, eles se arrependeram. Ou seja, você precisa, Jonas, ser um conselheiro, você precisa ser um atalaia. Se você tem estado hoje, no momento atual, indo e voltando para o culto da igreja física e não se importando em nada de compartilhar o mínimo que Deus tem feito por você, você está frio, abatido e não flui em você o Espírito do Senhor. Você está apagado, é preciso se acender. Vamos voltar à questão do Espírito de conselho? Então, nós lemos até o momento o que está aí. O Espírito de conselho é aquele que nos capacita para termos em nós a chama do evangelismo, ou seja, de anunciar, direcionar para as boas novas de Cristo Jesus, trazendo desta forma todo o conselho da parte do Deus vivo ao homem, a fim de que o mesmo não pereça em caminhos de morte e destruição. Seguindo à frente, nós separamos aí o contexto da palavra conselho. Evidentemente não dá para dar todos os detalhes, mas lhe ajuda a entender o que essa palavra representa. Dentre as diversas palavras hebraicas e aramaicas usadas nas escrituras para expressar a ideia de conselho, entre aspas, o substantivo hebraico etzá e o verbo aparentado iatz aparece mais vezes, embora usualmente traduzido por conselho. Etzá também foi vertido por plano, ou seja, conselho pode ser um plano, uma ideia que você apresenta a alguém, não impõe, mas apresenta. E aí damos como referência Isaías 8:10. Nas escrituras gregas cristãs, ou seja, no Novo Testamento, o conceito de conselho, entre aspas, como substantivo, é expresso por baulé, ou simbaulion, ou baulé, é também traduzido por designo. Em Lucas 23:51 aparece essa expressão. Em Atos 5:38, a expressão vontade é colocada. Em Atos 13:36, a palavra resolução. Eu vou separar o texto de Atos 5:38, que eu li agora há pouco, eu estou aqui próximozinho, só para fazer referência. Atos 5:38 diz assim: agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixa-os, porque se este conselho, e ali nós colocamos o texto conselho como esta vontade ou designo, este conselho, diz o texto, este conselho, esta obra vem dos homens, perecerá. 39. Mas, se é de Deus o conselho, o plano, o designo, não podeis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus, e concordaram com ele. Ou seja, esse é o famoso conselho de Gamaliel. Por quê? Eles estavam pregando o evangelho do reino, com sinais e prodígios, falando e anunciando como atalaia que Jesus morreu e ressuscitou, e que os homens deveriam se arrepender dos seus pecados e aceitá-lo como Salvador. E começou a haver perseguição das autoridades. E então, Gamaliel, um mestre, um rabino, falou: ei, presta bem atenção, se o conselho que eles estão dando, que é Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se esse conselho é de homens, se esse conselho que eles estão dando de salvação de homens, vai acabar, vai perecer. Mas se isso é algo vindo de Deus, se as orientações e conselhos que estão sendo dados a respeito de Yeshua HaMashiach, Messias e Salvador, vem do coração de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus. E aí diz o texto que apaziguar disseram: o conselho é bom, vamos nos calar e ficarmos quietos. Então, preste bem atenção, conselho fala de designo, conselho fala de projeto. Então, eu posso aconselhar e no meio do meu conselho eu estou apresentando um projeto, eu estou apresentando um designo. Ou seja, o que é um designo? Uma ideia, um pensamento vindo do coração de Deus, que pode ou não ser aceito para o lugar que foi enviado. Ou seja, eu posso tocar a trombeta e alguém atinar e dizer: vou fazer direita, vão ver.
vou fazer esquerda, vão ver. Mas para quem não tem o conhecimento do som e não percebe o que ele representa, nada faz. Paulo, inclusive, diz isso, que se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a guerra? O que ele quer dizer? Que no passado, quando as tropas estavam reunidas num vale, num lugar muito grande, por ser um contingente muito grande de homens, essas tropas eram conduzidas pelo toque de uma corneta, de um chofar. Então a tropa, o comandante, sabia que determinado toque significava vamos se juntar para a guerra, e outro toque significava vamos ficar à vontade. Sem saber discernir o toque, sem saber discernir o conselho que a trombeta toca, eu não me preparo para a guerra. Eu acho que você entendeu. Vamos voltar lá para o nosso slide? Bom, então aqui embaixo botamos a seguinte definição final. De modo que o termo conselho pode também indicar vontade, propósito revelado ou estabelecido, resolução tomada ou direcionada, desígnio, ideia, proposta. Ou seja, repito, um conselho pode ser dado e não ouvido, mas quem é responsável em aconselhar tem que falar, porque senão Deus vai cobrar o sangue das suas mãos. Vamos seguir em frente? Nós separamos aí exatamente algo que Jesus o fez dentro do processo de conselho. Aí eu pergunto, será que foi ouvido? Vamos lá ver. Mateus, está aqui o texto, capítulo 19. Jesus faz o conselho, como eu devo fazer, e não é garantia de quem ouviu vai atender ou não. Então, em Mateus capítulo 19, verso 16, Mateus 19, verso 16 diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, Mestre, Rabi, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então, a pessoa que foi a Jesus falou, eu quero saber como é que eu faço para alcançar a vida eterna. Respondeu Jesus aconselhando, por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, conselho, projeto, vai guardar os mandamentos. Ok? Verso 18. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus. Os 10. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Então, o conselho é, guarda os mandamentos. Honra teu pai, tua mãe, amará o teu próximo como a ti mesmo. Toda a citação está ligada ao decálogo, aos 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20, tá certo? Se você quiser lá ler depois, Deuteronômio 5. E o verso 20 diz, replicou-lhe o jovem, tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Sobre a questão eterna. O que me falta ainda? Diz o texto. Aí ele vai perguntar assim, disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, este conselho, esse projeto, essa resolução, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? 26. Jesus, fitando nele o olhar, disse-lhe, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Voltemos para o slide. Qual foi o conselho para esse jovem? Você me perguntou sobre a eternidade, jovem. Falei, você guarda os mandamentos? É um conselho que eu te dou. Sim, tenho feito. Então eu te dou um outro conselho. Pega tudo que você tem de riqueza e dá aos pobres. Nesse momento, o conselho não foi ouvido, pois o jovem tinha um coração pego aos bens e à riqueza. Aí eu te pergunto, como é que hoje alguém sobe a um púlpito e prega que você precisa ser rico e ter bens e riqueza para mostrar que Deus é contigo? Está indo contra o conselho que Jesus deu. Pense nisso. Analisemos a ocasião que o Espírito de Conselho, por meio de Cristo, o Mestre, o Senhor Yeshua, aconselha um jovem que buscava algo. Contudo, mesmo após o conselho dado, o jovem homem não deu ouvidos, como nós lemos em Mateus 19, 16 a 22. Ok? É bom deixar claro que esse conselho que foi dado está ligado a uma doutrina, a um ensino de que deve-se buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Bom, portanto, o Espírito de Conselho, o Senhor nos usa como aquele que expõe a Escritura, como um evangelista, como um atalaia, alguém que aponta o caminho sem uma necessidade de explicação tão detalhada daquilo que aconselha ou fala, que já seria o Espírito de Entendimento. Pois a explicação minimizada do assunto está a cargo do Espírito de Entendimento, como já falado anteriormente. Mas quem possui o Espírito de Conselho terá um ardente desejo de levar outros ao caminho de salvação. E será uma candeia, uma menorá, uma haste que ilumina
que brilha em lugar tenebroso, ok? Então, nós temos aí o fechamento da ideia e eu espero que você entenda o que o Espírito de Conselho faz. Agora, olha que coisa interessante, vou dar um spoiler aqui, né? O Espírito de Conselho, ele está intimamente ligado aos sinais. Por quê? Se eu te estou aconselhando que o caminho é esse, aí você pode surgir uma dúvida, será que é mesmo? Aí o Senhor dá capacidade a quem tem esse Espírito de Conselho de operar sinais. Por exemplo, você diz assim, ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele está diante do Pai, está vivo. Alguém diz que nada, isso é fábula, ele já morreu. Aí você está doente. E aí você vai, então tá, vou te mostrar que ele está vivo. Põe a mão na enfermidade, em nome de Jesus Cristo, toda dor, toda enfermidade, suma em nome de Jesus. A pessoa fica curada. Conta fatos, argumento. O conselho foi dado, pelos sinais foram provados que o conselho é verdadeiro. Deu para entender? Isso é a respeito da queima da iluminação. Falaremos a seguir. Mas vamos lá para a próxima manifestação. Espírito de fortaleza, em algumas traduções, espírito de poder, né? E agora vai entrar uma crise aqui, porque poder para nós é ter força, enforcar alguém. E o espírito de fortaleza, a qual Deus possibilita a cada um de nós, é a capacidade que sobre nós ele coloca de suportar as dificuldades, as tribulações e aflições que podem vir sobre nós, oriundos das forças invisíveis das trevas do mundo, para que nós não venhamos a ficar completamente frustrados, desamparados e venhamos olhar para trás. Essa capacidade é uma capacidade extremamente poderosa, que é como diz o Senhor a Paulo, que escreveu aos Coríntios, da fraqueza tira a força. Quando estou fraco, é que sou forte. É dessa capacidade sobrenatural que sustentou Daniel na cova dos leões, que sustentou e equipou Misael, Ananias e Azarias. Esse mesmo espírito de fortaleza esteve sobre José por aproximadamente 3 anos numa masmorra, sem ter culpa. Esse espírito de fortaleza capacitou Jesus e até o fim, o mesmo que conduziu Paulo nas empreitadas mais dolorosas, no meio de falsos irmãos, no meio da angústia, da perseguição, da falta de comer, de beber, nos jejuns. É essa capacidade oriunda da sala do trono que homens conseguem vencer leões, homens conseguem vencer exércitos, homens conseguem vencer o que aparentemente parece impossível. É essa capacitação, o espírito de fortaleza. Bom, esta é a quinta característica expressada nesta capacitação. O Senhor nos fala do poder enviado aos seus para enfrentar adversidades, lutas, aflições, provações que batem em nossas portas de entrada na caminhada cristã. Quando observamos a etimologia, ou seja, origem, e logia, estudo, origem, estudo da origem da palavra, fortaleza, descobrimos que o mesmo sentido de poderoso, ou vem de outra palavrinha, forte, que tem poder. Forte, que tem poder. Eu vou ler um texto que talvez ilustre bem o que eu estou tentando mostrar. Galeria da Fé, Hebreus capítulo 11. Vamos lá? Eu acho que aqui está muito claro essa capacitação e iluminação que procede do Espírito de Yahvé. Vamos lá para ler esse texto, Hebreus capítulo 11. Vou ler a partir do verso 32, esse Espírito operando, citando homens e personagens. Hebreus capítulo 11, verso 32. Que mais ainda direi, ou em que mais direi ainda? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Gideão tinha a capacidade, com 300, e com tocha venceu um exército como a areia do mar. De Baraque, de Sansão, Jefté, Davi, Samuel, dos profetas, guarde bem o verso 33, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessa, fecharam boca de leões. 34, extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, aí a palavra força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército estrangeiro. Verso 35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. E assim vai, e eu podia citar tantas outras manifestações
dessa capacitação do Espírito de fortaleza que qualifica quem o tem e quem o ilumina a conseguir resistir a diversas intempéries, adversidades, tribulações, aflições, sem recuar 1 milímetro. Amém? Repousou sobre todos os apóstolos do livro de Atos. Essa capacitação, iluminação, às vezes eu fico me pensando numa geração como essa nossa, cheia de mimimi, qualquer dificuldade, a pessoa entra em crise. Eu estava vendo um vídeo nesses meios de comunicação, não sei se foi Instagram, YouTube, não importa, uma menina chorando em casa porque ela veio do primeiro dia de trabalho dela. E aí a pessoa estava filmando, por que você está chorando? É porque eu vou ter que voltar amanhã 4 horas da manhã, eu não aguento, eu quero ficar em casa. Essa é essa geração. Agora, você imagina como é que alguém consegue, no meio de tamanha adversidade, por exemplo, vamos citar a situação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi levar oferta a Jerusalém. E aqueles que estavam dentro do templo acusaram ele de ter colocado gentil, profanando o templo. Foi feito um alvoroço e o apóstolo Paulo foi preso. Ele foi então interrogado, falsas testemunhas se levantaram acusando de uma diversidade de situações. Ele foi ouvido por Festo, ele foi ouvido por Berenice, Agripa, Félix, e segundo toda avaliação dos governantes, não se achou mal nenhum nele. Nada conseguia permanecer de acusação contra o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo recebeu o conselho, o desígnio, no projeto de Jesus, dizendo: coragem, Paulo, quando ele estava preso. Da mesma forma que deste testemunho em Jerusalém, você vai dar testemunho em Roma. Cônscio da informação que ele deveria chegar em Roma, quando ele verificou que seria solto, porque nada fez, ele disse: apelo a César. E assim, as autoridades de menor porte disse: apelaste a César, para César irás. Ele então foi para Roma, através de um navio que sofreu várias tormentas e dificuldades, tempestades. O navio chegou e a pique afundar, porque o diabo e seus demônios não queriam que Paulo chegasse a Roma. Paulo não só escapou do naufrágio, foi parar numa ilha e enquanto tentava fazer uma fogueira para se aquecer, uma víbora saiu do meio dos gravetos e mordeu a Paulo. Ele pegou o animal, jogou no fogo, todos ficaram esperando o que aconteceria. Ele não morreu. Pelo contrário, além de ficar vivo, orou por aquele que estava na ilha, doente, e ficou curado. Depois ele foi para Roma, preso de forma injusta, suportou tudo e foi decapitado sem ter feito nenhum tipo de culpa ou nenhum tipo de dificuldade humana ou quebrando qualquer princípio social. Ele foi morto por amar, ele foi morto por entregar a vida dele. O que fazia esse homem ficar tão firme, sustentando-se de forma tão poderosa e forte? A capacidade chamada espírito de fortaleza, ou espírito de poder. É essa capacidade sobrenatural que repousa-se sobre homens que fugiram e escaparam ao fio da espada e da fraqueza tiraram força. No meio de uma sociedade que hoje caminha para a perseguição à Bíblia, ao ensino do céu, tentando de alguma forma ridicularizar seu pensamento, essa capacidade terá que repousar sobre nós para que nós possamos suportar tudo aquilo que se levantam contra aquele que nós amamos, Jesus de Nazaré, o Verbo vivo. Bom, feito essa referência, eu creio que você está entendendo, o espírito de fortaleza. Vamos voltar ao slide para que a gente possa ter uma ideia. Bom, seguindo à frente, no dicionário da língua portuguesa, tem uma seguinte definição da palavra fortaleza: qualidade ou virtude dos fortes, solidez, segurança, força, energia moral, forte. E na definição de forte temos o seguinte: tem força, vigoroso, robusto, valente, poderoso, consistente. É essas qualificações que o espírito de fortaleza coloca sobre aquele que o possui, sobre aquele que manifesta a sua iluminação. São essas diversas características. Me faltaria tempo de mostrar algumas coisas que são espantosas. Quer ver, por exemplo? Você faria essa escolha? Hebreus capítulo 11. Eu quero lhe mostrar a atuação desse espírito, ou dessa manifestação do espírito. Em Hebreus capítulo 11, verso 24, diz: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Verso 25 do capítulo 11.
preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Como pode isso? Como pode um homem escolher abandonar as riquezas do Egito? Ou seja, se ele mantivesse no Egito como foi criado pela filha, pela irmã de Faraó, evidentemente ele seria alguém elevado à postura de líder e monarca egípcio. Mas ele disse, não quero não. Eu quero sofrer com o povo hebreu. Ô irmão, essa capacidade não é humana, é sobrenatural. Veio sobre Moisés e manteve-o firme, consistente, vigoroso, como escrito está, os que confiam no Senhor são como os montes Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. É esta capacidade sobrenatural, chamada espírito de fortaleza, que mantém Daniel na cova dos leões intacto, firme, constante. É o mesmo espírito que manteve Misael, Ananias e Azarias, dizendo ao rei, ó rei, nós não dobraremos nossos joelhos para adorar o seu ídolo. Se o Senhor quiser nos livrar, vai livrar, senão, certamente, pereceremos. E o que aconteceu? Eles foram lançados numa fornalha, acesa 7 vezes mais, mas lá estava aquele a quem eles confiaram, a quarta pessoa, o Verbo, o vivo, santo, o Senhor, Cristo, que os salvou de serem queimados. É essa capacidade que faz esses homens não voltarem atrás nem um milímetro. São constantes, firmes o tempo inteiro, porque sobre eles manifesta a glória, a iluminação do Espírito de fortaleza. Amém? Bom, feito isso, dado a você essa consciência, voltemos para o nosso slide. Bom, se a palavra fortaleza acaba nos mostrando que sua origem é proveniente da palavra poder ou poderoso, vamos então olharmos esta palavra em sua etimologia, na língua grega, onde foi escrito o Novo Testamento. Ela aparece da seguinte definição e forma, dunamix, que significa virtude, poder real, poder em ação. Portanto, mediante essa análise da forma linguística e sinônima da palavra fortaleza, podemos afirmar que o espírito de fortaleza é o mesmo que espírito de poder, resistência, consistência, firmeza, inabalável. Coisas que nós vemos em diversos homens e mulheres de Deus. Lembra da história da rainha Esté, Hadassa? Mordecai diz, olha, foi marcado um dia para exterminar a nós da face da terra. Você precisa adentrar diante do rei para clamar misericórdia. E ela informou, eu só posso entrar diante do rei quando ele me chama. Se eu entrar diante do rei sem ser chamado, eu posso morrer. E aí, então, Mordecai disse, talvez não tenha sido para esse fim que você foi escolhida para ser rainha no meio de tantas. Se tu não quiser fazer, pode ter certeza, não vai escapar, mas certamente Deus levantará alguém. E aí ela, tocada por essas palavras, começou a se encher do espírito de fortaleza, mandou as suas servas jejuar por ela, mandou um recado para Mordecai e disse, jejuai por mim, porque eu vou entrar, se perecer, pereci. Esse espírito de fortaleza, o Dunamix, ele dá uma capacidade em quem a possui de passar por cima de qualquer coisa que venha trazer medo no presente século. Ele consegue subjugar o medo, ele consegue subjugar as ameaças, ele consegue subjugar aqueles que de alguma forma perseguem, mantendo consistência, firmeza, fortaleza inabalável. A Bíblia está repleta de histórias da manifestação dessa capacidade. Espero que você esteja entendendo o que estamos lhe mostrando. Espírito de fortaleza é algo que nós, eu e você, precisamos muito na hora das perseguições, das aflições e das angústias. Talvez seja por isso que lá na Epístola de Pedro, o apóstolo, cheio do Espírito, como sempre, escreve-nos o seguinte com respeito à atuação do Espírito em momentos como esse. 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados, a palavra é para você. Não estranheis o fogo ardente. Que fogo é esse? Que surge no meio de vós, destinados a provar-vos. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. 15. Pelo contrário, fique alegre,
Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriado ou perseguido, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O Espírito da glória de Deus é o Espírito de fortaleza. Não sofra, porém, nenhum de vós, verso 15, como assassino ou ladrão, ou malfeitor, como quem intromete em negócio de outrem. Porque se sofrer por isso é obra da carne, não revela nada. 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por meio, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio e sim o pecador? 19. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Essa capacidade, ela vem sobre nós porque há uma necessidade. Nós éramos do mundo, fomos salvos dele. Nós éramos dominados e filhos do diabo e dos seus anjos. Fomos libertos, transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, do poder de Satanás para o poder de Deus vivo. Mas tem um problema, nós ainda não fomos para o céu, o mundo jaz no maligno, por isso nós vamos ser perseguidos, tanto pelos que não compreendem a fé, o reino, como pelo diabo e seus anjos. É disso que Jesus fala em João, está aqui, ó. Se alguém está pregando o teu evangelho para você, dizendo que você é o filho do rei, tem que gozar de felicidade, isso é engano, é doutrina de demônios que está invadindo os púlpitos. Você não é daqui não, meu irmão. Você pode viver aqui como se aqui não vivesse. Mas se colocar o coração aqui, você está fugindo à regra da verdade bíblica. Olha o que diz João capítulo 15, verso 18. Será que tem no seu evangelho aí? Na Bíblia? João 15, 18 diz, se o mundo vos odeia, o mundo vos recebe e odeia. Sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Odiaram tanto a Jesus que penduraram numa cruz e o mataram. E você quer receber aplauso agora como filho dele e seu discípulo? 19. Se vós sois do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. É marca. Por isso nós precisamos dessa capacidade de iluminação, para resistir às aflições, às adversidades, às perseguições, às contrariedades. Por isso Pedro falou, não estranhe o fogo ardente. Faz parte do processo. Essa capacitação é dada quando estamos em momento difícil. E a Bíblia está repleta de informações desse tipo. Olha aqui, por exemplo, quer ver? Vamos no Sermão do Monte, tão conhecido. Olha aqui que diz em Mateus capítulo 5, logo no início, verso 11 e 12, 5, 11 e 12. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da... verso 11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa... Olha lá, eu vou começar no 10. Eu comecei lendo 10 e fui para o 11. Não, 10, 11 e 12. Mateus 5, 10, 11 e 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. 18. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Marca. Por isso precisamos do espírito de fortaleza. Outra coisa importante para que te lembre, que esse espírito de fortaleza vem sobre os perseguidos, os que estão na adversidade, os que estão sendo presos, açoitados, angustiados. É uma capacidade do céu para quem passa por esses momentos difíceis. Em Mateus, ainda capítulo de número 6, o Senhor adverte, fazendo uma conotação e um conselho de que nós não devemos seguir as coisas desta vida. Olha só, Mateus 6,19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. É um conselho. Olha o que estão te aconselhando hoje nos púlpitos corrompidos. 20. Mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. Verso 22. São os olhos lâmpada do corpo? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê?
luminoso. 23. Se, porém, os teus olhos forem mau, todo o teu corpo estará em trevas. Porventura, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão, hein? 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um ou amar o outro, ou se devotar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Você compreende a contrariedade? Você não é daqui, por isso a perseguição, por isso o ataque, por isso a questão. Olha o que diz Paulo. Aí você vai me dizer, então Paulo está maluco, ou você que está faltando entendimento bíblico. Filipenses, capítulo 1. Eu estou tentando mostrar para você por que o espírito de fortaleza tem que estar sobre nós. Porque nós somos contrários ao reino das trevas e o mundo jaz no maligno. Nós não seremos bem recebidos nesse mundo. Nós temos que ter algo do trono para que nós possamos suportar as adversidades. Filipenses capítulo 1, verso 29. Filipenses 1, 29. Porque vos foi concedida a graça, favor merecido de padecer por Cristo e não somente de crer nele. Graça de padecer por ele e não somente de crer nele. Padecer por ele. É nesse momento de padecimento, de aflição, de contrariedade, que o espírito de fortaleza vem sobre nós. Bom, vamos voltar para o nosso slide, porque o nosso tempo está indo embora. Ok? Vamos lá? A gente levou até o momento, eu creio que você tenha entendido, o espírito de fortaleza. Pegou a visão, não pegou? Não, pastor, eu estou querendo um espírito de fortaleza para ficar forte, para mim fazer assim, sair um raio e botar fogo nas pessoas. Não, isso aí não é espírito que vem do alto, não. Que espírito sois? Perguntou quando alguém disse, quer que mandemos cair fogo do céu, Senhor Jesus? Jesus perguntou, que espírito sois? Mas nós vamos falar agora de algo que talvez você vai gostar. Esse aí geralmente o pessoal quer, o espírito de conhecimento. O que o espírito de conhecimento traz? Já vou deixar pronto para a próxima aula, porque vou te ser sincero, esse aí e o próximo merece um momento só para eles. O espírito de conhecimento é a sexta característica. Temos em destaque o lado da onisciência do Espírito Santo, ou seja, o ato de poder falar de maneira exata e clara a respeito de acontecimentos relacionados ao futuro do homem, das nações, de tudo no espaço chamado tempo. Na criação humana, é a capacidade sobrenatural que muitas vezes no passado repousou sobre os profetas, a fim de dar conhecimento de coisas relacionadas com o período, o espaço e o tempo. Essa capacitação, essa iluminação que flui pela haste, que fazia um homem como Samuel a encontrar Saul, que foi procurar onde morava o profeta, dizer assim, pode ficar tranquilo, os animais que você estava procurando já foi achado. Mas como é que ele sabe disso? É esse espírito e essa capacidade que diz assim, Belém Eufrata, lá em Miqueias, pequeno demais para figurar entre as grandes cidades de Israel, de ti sairá o Messias. E anos depois dessa profecia, o Messias saiu de lá. É esse espírito de conhecimento que revela para mim e para você, tu estavas no Éden, jardim de Deus, das pedras te cobria, o sardônio, o topázio, até que achaste corrupção em teu coração e pela multidão teus comércios te corrompeste. É Ezequiel falando da queda de Satanás, que eu não vi, você não viu, mas ele traz o que foi ocorrido no que nós chamamos de passado, revelando através do espírito de onisciência. É a capacidade de saber passado, presente e futuro, de não estar ligado ao tempo, cronos, mas no kairos de Deus. Deus é o grande eu sou. Era essa capacidade que fluía sobre Eliseu, que sabia até o que o rei inimigo falava com os seus comandados na sua sala de guerra. É essa capacitação que muitas pessoas ficam fascinadas, que é a única capacitação que só o Criador do universo tem. E que os seus profetas legítimos conseguem, movidos por essa iluminação, trazer verdadeiras revelações perfeitas do que ocorrerá no que nós chamamos de futuro. Ou revelar coisas que ninguém sabe a não ser Deus com respeito ao que ocorreu no teu passado.
Essa manifestação são uma das mais procuradas, que às vezes as pessoas, por não entendê-la de forma clara, elas são enganadas pelo espírito de adivinhação, muito parecido, mas não essa capacitação. Falaremos melhor, de forma mais contundente, na nossa próxima aula, porque, como eu falei, eu quero fazer com que haja uma aula intensa somente sobre esse assunto, para que fique bem esclarecido. Até porque eu creio que você vai querer ter uma noção um pouco mais ampla e com mais detalhes sobre esta manifestação, que eu, quando convertido e ao longo da minha carreira, caminhando, eu vejo que grande parte das pessoas querem ter isso. Às vezes por fins que não são bons. Para aparecer, para dizer que revela tudo, que é o verdadeiro, grande homem de Deus. E muitas pessoas se machucam e muito por não entender de fato para que essa capacitação vem sobre nós. Não é para uso pessoal. Eu vou mostrar só para te deixar alinhavado, essa manifestação sendo feita de forma poderosa, Atos dos Apóstolos. Deixar o caminho, traçado. Houve uma situação na época, quando a igreja se formou, muito interessante. Os irmãos, movidos pelo Espírito do Senhor, Espírito de compaixão e misericórdia, repartiu o que tinha com os outros irmãos. E tinha um homem chamado Barnabé que vendeu uma herdade e distribuiu o valor entre os irmãos menos necessitados. Está aqui, ó. Eu vou ler Atos 5, mas antes, em Atos 4, diz assim o verso 32. Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Espírito do Senhor trabalhando. 35. E depositavam aos pés dos apóstolos. Então distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. 36. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre. 37. Como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço do campo completo e depositou aos pés dos apóstolos. Bom, aí no capítulo 5, diz assim, entretanto, guarde agora, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade. Aparentemente parece que fez igualzinho a Barnabé. 2. Mas, de acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. Fez um acordo, elas vão vender o terreno aqui, a propriedade, por 10 mil reais. Mas vamos fazer o seguinte, vamos levar só 5. Mas vamos dizer que os 5 corresponde a tudo. 2. Mas, de acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. 3. Então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? 4. Conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, este conselho, essa ideia, esse projeto? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e inspirou, sobreveio grande temor a todos os ouvintes. 6. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, levando, o sepultaram. Verso 7. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera, com o marido. 8. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. 9. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis à porta os pés dos que sepultaram teu marido. Eles também te levarão. 10. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando, os jovens acharam-a morta e levaram-a, sepultaram junto ao do marido. 11. Sobreveio grande temor a toda a igreja, e não é não? E a todos quanto ouviram a notícia deste acontecimento. Você entendeu o espírito de conhecimento fruindo aí? Safira e Ananias fazem um acordo dentro de casa. Vendemos por 10 mil, mas vamos dizer que vendemos por 5. Vai lá e dá parte do dinheiro. O que o espírito de conhecimento vem em Pedro?
Diz assim, por que que vocês fizeram um acordo em casa pensando que são capazes de esconder do Espírito Santo que fizeram? Por que que Satanás encheu o teu coração e você aceitou? Você reservando parte do que você vendeu não é teu e não fica com você? Então você agiu de forma iníqua, maligna. Você vai morrer. Ananias, pum, cai morto. Passa 3 horas, Pedro vai testar a esposa. Se ela vai dizer a verdade ou se vai estar em acordo com o marido. O que nós verificamos? Que ela ficou de acordo com o marido, morreu também. Quer uma manifestação mais clara do que essa do Espírito de conhecimento em ação? Revelando o que fizeram na trama dentro da sua propriedade? Agora eu lhe pergunto, se essa capacitação vista aqui no Novo Testamento, ela tivesse manifesta sobre aqueles que se dizem cheios do Espírito Santo, o que foi lido no último verso é, por causa desses acontecimentos, o temor cresceu-se na igreja. Nós estamos precisando dessas manifestações, porque certamente o temor cresceria muito dentro da casa de Deus. Mas aqueles que se dizem cheios desse Espírito, que na verdade não é, eles não revelam o pecado. Eles não revelam as tramas e as mentiras. Eles estão sempre adivinhando para dar lucro e dinheiro. Geralmente, as pessoas enchem os auditórios atrás de pessoas assim, que possam satisfazer os desejos do seu coração, que é dinheiro, riqueza, onde a traça come, a ferrugem destrói e o ladrão escava e rouba. Pense nisso, porque o Espírito de conhecimento, como de costume, o Espírito Santo não veio dar testemunho de si mesmo, mas o Espírito da verdade veio dar testemunho da verdade. E a verdade significa o padrão doutrinário, justiça, santidade. Amém? Pense nisso, porque nós deixamos o caminho trilhado. Até agora, nós falamos de 6 manifestações. Estamos falando da 6ª agora. Algumas dessas você tem afinidade? Algumas dessas você se permitiu fruir? Não? Você só fala em línguas. Mas você fala em línguas porque foi batizado ou porque você ouviu alguém falando e você só copia, para não ficar por baixo. Ei, se o Espírito Santo, de fato, está em você com menorá e você está com o azeite que veio de cima, alguma dessas manifestações até agora falada tem que fluir em você. Pode ser uma delas ou todas, mas você precisa, de fato, fluir nessa dimensão. Amém? Bom, fica a reflexão. Espero que você tenha entendido até aqui e, mais do que tudo, imaginar que uma peça dessa fale tantas coisas e manifesta tanta clareza para que possamos entender quem é o Espírito Santo. Bom, aos irmãos que estão nos acompanhando aí no chat, nosso muito obrigado. Faço uma pergunta. Vocês entenderam até aqui? Até onde explicamos? Está ficando claro? Dá para compreender? Dá para absorver? Se sim, dá um amém aí para confirmar. Eu sempre digo, se vocês não nos dão um feedback, fica difícil a gente saber o que vocês aprenderam, o que a gente pode melhorar para você ter mais percepção. E não esquece, por favor, ajuda-nos a divulgar esse ensino. Está te sendo útil? Está te edificando? Você está aprendendo? Está ampliando a tua visão? Poxa, compartilha o pão com outros. Vamos lá, faz esse esforço aí. Desde já eu te agradeço. E depois que as ovelhas serem edificadas e crescerem na graça e no conhecimento, Deus vai lembrar da tua ação, do teu compartilhamento. E outra coisa, não esquece de dar o like. Às vezes nós temos aí online 30, 40 pessoas, temos 20, 25 likes, temos 120 visualizações, 220 visualizações. Se você está sendo edificado, deixa lá o seu like. Outra coisa, eu não ganho nada com isso, a não ser a divulgação daquilo que estamos ensinando. Tá certo? Eu conto com você. Meu trabalho aqui não é para ter conhecimento nem fama, é para divulgar o evangelho verdadeiro do reino, para lutar contra as doutrinas dos demônios que estão surrapeando, angustiando e afligindo a muitos que não conseguem entender o que você está entendendo nessas aulas. Tá bom? Eu quero pedir a Deus que Deus te ilumine e que você esteja conosco na próxima aula, certo? Já que essa é a 6ª aula que nós estamos aqui trabalhando com você, vamos ver se a gente tem a 7ª e no máximo a 8ª e vamos fechar. Mas eu acho que até aqui, se você estudou de verdade, já dá para dar uma boa guinada para saber quem é o Espírito da verdade e quem é o Espírito do erro. Tá certo? Deixe seu comentário aí no vídeo.
Às vezes a gente fala aqui 1 hora e pouco, não tem um comentário de vocês. Diga lá, pô, isso aqui eu entendi, isso aqui eu tô com dúvida, essa coisa aqui eu fiquei sem entender, para poder te ajudar a melhorar, certo? E não esquece, nós temos um grupo do WhatsApp, que é o grupo que leva o tema da nossa aula, né? A Menorar e os Dons do Espírito Santo. Esse grupo, ele recebe direções, os PDFs dessas aulas são passados para esse grupo do WhatsApp. E aí você pode ter acesso a esse material que é feito em PDF, esse que aparece no slide, e aí fica mais fácil você estudar, se assim você desejar. Tá bom? Um abraço, Deus te abençoe e que Deus nos permita, ore por nós, para estar junto com você, para fechar esse trabalho, essa aula e poder te ser útil a cada dia melhor. Deus abençoe sua família, sua casa. Tenha um excelente final de semana. Shalom. Ah, lembramos aqui, voltei. Você pensou que acabou, né? Não. É porque nessa próxima semana, lembra? A gente falamos lá na aula, na quinta aula, né? E agora a gente falamos aqui e não dei conotação. Nós vamos ter um evento, 7 horas de adoração, será sexta, sábado, domingo. Então a gente não vai ter a próxima aula na próxima semana. Se você entrar no canal, você vai estar sendo transmitido a nosso congresso, ok? E aí depois desse congresso, desse final, a última semana de julho, nós voltamos com a aula, tá certo? A qual você está estudando aqui com a gente, tá bom? Voltei só para te dizer isso. Deus te abençoe, até a próxima.